Nossa reportagem conversa com o coordenador regional do IBGE, o Valdeci Lira. Contagem do IBGE do Censo 2022, sendo apresentada hoje aqui na Câmara Municipal aos parlamentares. Qual o resultado que nós temos, Valdeci, em relação a essa conclusão desse trabalho? Olá. Bom, os resultados aqui foram satisfatórios, né? Dentro do que a gente estava já esperando, foi um valor bem próximo em relação ao último censo. A gente contabilizou aqui 24.809 pessoas, isso são dados preliminares. Ainda pode ocorrer situações que venham a reverter. Exemplo, a gente vai deixar um número aqui disponível, a gente pede amplamente a divulgação por parte da população, que é o número 137. Então, se por alguma situação você não foi recenseado porque estava viajando, porque omitiu informação, deixou de informar alguém achando que poderia perder o benefício, isso não acontece. Pelo contrário, é muito importante que toda a população seja recenseada, porque quanto mais pessoas são recenseadas, mais benefícios serão destinados ao município. Então, se por acaso você estava viajando, se recusou das informações ou não informou como deveria ser, informe essas informações, entre em contato com o 137 e aí a gente pode direcionar uma equipe do IBGE e fazer essa coleta no próprio domicílio. Houve uma diminuição na população de Tamboril do censo de 2010 para cá? Sim, uma diminuição pequena. Também isso aí a gente observa que teve variação nos limites municipais com outros municípios. Então, essa definição de limite é feita pela Assembleia Legislativa do Estado de Ceará, foi uma lei de 2019. Então, o que a gente tem observado é que tem parte da população que vocês atendem que ela não foi contada porque ela não está dentro do limite municipal. E o IBGE segue a lei dos municípios, que é uma lei que é definida pelo Estado. Então, a partir disso, a gente não tem como coletar essa população, desde que seja feito o limite, vire lei, aí a gente consegue contar essa população. Onde é que existe essa questão do limite Tamboril? Quais são as regiões? Bom, observado aqui na reunião, existe essa situação com vários municípios vizinhos, né? E só mesmo fazendo a verificação em loco para definir exatamente quais áreas são. Mas, pelo que foi ouvido, são com os municípios vizinhos. E isso é normal de a gente ter observado em várias outras regiões acontecer isso. Muitas vezes a lei é muito antiga, e aí acaba que a população é atendida por um município e aquela lei não é atualizada. Ou se é atualizada, não segue exatamente aquela população que é atendida pelo município. Nós continuamos batendo na tecla de que a contagem da população por parte do IBGE vai ajudar, inclusive, a aumentar os recursos e a questão de investimento no município. Exatamente. É bom lembrar que o censo ele acontece de 10 em 10 anos. Através desses dados que é feitas as políticas públicas implementadas no município. Então, quando se pergunta como está a questão do saneamento básico, da coleta de lixo, água encanada, energia elétrica, e um leque de perguntas na área educacional, é justamente para traçar o perfil daquele município. É através desses dados que o governo federal consegue trazer recursos para o município. Então, a gente pede à população que, se por alguma situação omitiu a informação, deixou de informar alguém que morava, por achar que poderia perder um benefício, isso não acontece. Esses dados são sigilosos. O que o IBGE vai divulgar é a população por bairro, por distrito, área urbana, área rural. E esses dados são muito importantes porque é através dele que o governo federal irá implementar as políticas públicas por mais de 10 anos. É muito importante que todos sejam recenseados. Valdeci, em relação ao número que o IBGE está disponibilizando para alguns municípios, já está disponível para Tamboril Já. o 137. 137. Então a gente pede que a população entre em contato com o 137. A gente tem uma equipe aqui disponível para ir no seu próprio domicílio e fazer essa coleta da população. Como eu falei, são dados sigilosos, ninguém precisa ficar sabendo, ninguém tem acesso a essas informações. Nem a gente, são dados que são, quando entram no sistema, eles são seguros, então ninguém tem mais acesso. Então é muito importante que a população compreenda a importância do censo e saiba que esses dados só trarão benefícios para a população. Uma situação que aconteceu em Tamboril, que acontece em alguns municípios da região. A dona de casa respondeu o censo, porém acabou não informando que o marido reside na casa com medo de ter cortado o benefício. Quando, na verdade, o nome do marido está lá no cadastro único, ou seja, não há prejudicialidade em nada em relação a isso. Não, nenhum benefício, nenhum outro recurso que a pessoa receba, né? Algum auxílio, nada será prejudicado com os dados coletados do censo. Como eu falei, são dados sigilosos. Existe uma lei federal que tanto garante a obrigatoriedade das informações, todos nós somos obrigados a dar informações,
porém essa lei garante o sigilo dela. Eu sou obrigado a dar as informações, mas também ela me protege. Então esses dados não serão repassados para nenhum outro órgão. Então é muito importante que a população entenda que todos devem ser recenseados, até porque quanto mais pessoas, mais recursos, mais benefícios e tudo mais que seja desenvolvido nos municípios é em relação à população. Então, se a população não aparece no censo, o município fica prejudicado e a população em si, porque deixa de receber os recursos destinados. Em relação a essa questão de limites, a quem o município deve recorrer para poder regularizar? Essa situação de limite, como foi dito também aqui na reunião, é com a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Quem define esses limites é a Assembleia Legislativa, então passa pelos deputados estaduais, ou então pode ser um acordo entre os municípios, e a partir daí se torna lei. Se torna lei sancionada pelo governador, e a partir desse momento que vira lei, o IBGE segue o que está na lei. Valdeci, como é que está a região dos Sertões de Crateús? Você que tem acompanhado de perto, como é que está os municípios da região? Bom, na nossa região aqui, que são 10 municípios, a gente tem observado que há algumas situações em relação a omissões por parte da população, que isso é muito ruim, como eu falei, o trabalho do IBGE é recensear toda a população. Então a gente pede pessoas que não tenham sido recenseadas, que entrem em contato com esse 137 e possam reverter essa situação. De modo geral, a minha área, que são 10 municípios, é uma das melhores em relação a conseguir convencer essa população, a conseguir reverter recursos. Muitas pessoas no início não quiseram dar as informações, então a gente fez um belíssimo trabalho com as agentes de saúde, que estão de parabéns. Em todos os municípios elas vieram a ajudar, então quem estava ali presente no dia a dia, explicando para a população que esses dados eram muito importantes. Então a gente só tem a agradecer essa parceria que foi feita em todos os municípios e estamos conseguindo reverter essa situação, porque no início tinha vários municípios correndo risco de cair de faixa. O que é cair de faixa? É diminuir os recursos que são destinados à população justamente devido a essas omissões, né? E a gente está conseguindo reverter essa situação e eu acredito que até a finalização de sexta-feira a gente consiga reverter todos os municípios. Esse número 137 que está disponível para a população que não foi recenseada em Tamboril, vai estar disponível para esses outros municípios também? Sim, a partir do momento que a gente está finalizando algumas reuniões dos municípios, que a gente está chegando na sua totalidade, esse número será disponibilizado de modo geral para todos os municípios.